Programa TVK, um oferecimento. Alux Iluminação, Bidu Casa e Acabamento, Eleg Ambientes, Estela Yubi Banqueteria, Ateliê Ângela Guimarães, Morarte. Psicanálise é o tema do nosso TVK desta semana, com o psicanalista Dr. Fabiano Filardo, Urbano Martins com a crônica da semana e, obviamente, os vídeos interagindo com você aqui no nosso TVK. TVK desta semana apresenta e recebe um convidado numa abordagem que eu tenho uma verdadeira paixão, que é a psicanálise, que é a psicologia. E o meu convidado é o Dr. Fabiano Filardo, psicanalista, enfim, vem colaborar aqui com o seu conhecimento, fazendo com que nós possamos ser mais felizes. Dura definição de felicidade, né, Dr. Fabiano? Prazer recebê-lo. Prazer é todo meu estar aqui, eu agradeço estar cedendo o espaço aqui para nós, para poder dialogar sobre a psicanálise. Agradeço também a Fernanda, Fernanda Panuzzo, que fez o contato, que intermediou o nosso contato aqui. E, enfim, vamos conversar sobre psicanálise. Como é que é definir a alegria, né? Como é que vem essa sensação? Quer dizer, o que é felicidade para um pode não ser para outro. A felicidade, como você mesmo me dizia, como já diz na música o poeta, né? Tristeza não tem fim, felicidade sim. A partir daí poderíamos ter uma análise do que é felicidade ou é difícil? Olha, o conceito de felicidade é um conceito difícil, né? Isso aí é algo, né, que vem sendo construído, debatido desde os filósofos da antiguidade, né? Nós temos aí definições de felicidade em Platão, na filosofia mais moderna, enfim. E Freud, que é o fundador da psicanálise, né, ele de alguma forma, ele desloca a questão da felicidade para uma satisfação, né? Então, o termo satisfação é alguma coisa que está presente na dinâmica da vida nossa, né? Nós buscamos satisfação, buscamos prazer, evitamos desprazer. E quando a gente fala de felicidade, né? E aí é um outro psicanalista que eu estudo que formalizou a psicanálise, né? Fez a psicanálise ficar mais, vamos dizer, mais difícil de ser entendida por um lado, mas também mais fácil de ser transmitida, que é Jacques Lacan, que é um psicanalista francês que viveu no século XX, nasceu em 1901, morreu em 1980, contemporâneo de Freud, então, né? E que ele vai dizer que felicidade, que é bonheur em francês, é o encontro. Encontro da ordem da pessoas, contingência. O encontro das emoções. Por exemplo, qual é a experiência, nós conversávamos aqui antes da nossa entrevista, que é a experiência que a criança tem, eu digo, ela quer um brinquedo, a hora que ela tem aquela sensação, né? É a sensação que a gente tem na paixão. Né? Parece que nunca mais a gente fica buscando aquela sensação, aquela sensação de estar vivo, mas nenhum outro amor será como aquele da adolescência, da grande paixão. É por aí que caminha essa definição de felicidade, ou a busca dela, na medida em que tem uma satisfação resolvida. Tenho um desejo, resolvi esse desejo, vou usufruir desta sensação, mas ela acaba. E aí eu vou em busca de outra. Sim. É esse o caminho? Olha, a psicanálise em si, né, enquanto uma experiência, né, ela entende, né, que temos, né, na vida diversas experiências de felicidade ou de satisfação, né? E como eu estava conversando com você, né, a criancinha, o bebezinho, ela tem uma primeira experiência de satisfação que lhe deu muito prazer, né? Ou seria quase que a primeira mamada que ela teve. Veja bem, então essa primeira experiência de satisfação, né, ela teve um prazer enorme e a partir dali ela busca essa experiência de satisfação. Mas ela encontra, e aí quando não encontra, ela é triste. Nós não encontramos mais como foi a primeira. E a partir daí nós entramos numa busca infindável
de satisfação, daquela satisfação plena, e nós não... Você disse o amor, né? O encontro com o amor, né? Podemos dizer que também o amor é por acaso, né? Você encontra. Sim. Né? Muitas vezes as pessoas dizem, né? Amor à primeira vista, né? Love at first sight. Isso, veja bem, né? A gente sabe que as vias do amor, elas são vias um tanto quanto, não gosto do termo programada, mas tem alguma coisa que quando a gente olha no outro, tem alguma coisa que toca. Então, esse amor à primeira vista, que a gente diz, não, à primeira vista, não é bem à primeira vista, porque já tem um circuito de amor. Inconsciente. Né? Veja bem, inconsciente. Vamos dizer, né? Tá lá, você põe... né, um sujeito tem lá numa festa e vê diversas mulheres, né, um sujeito homem, um sujeito mulher, qualquer relação né, homoafetiva, enfim... Quando ele olha uma pessoa, tem ali uma característica fundamental, que pode ser o tom de voz, que pode ser o tipo de olhar, que pode ser... Sorriso. O sorriso. Ela pode estar até fora daquele estereótipo da Gisele Bündchen, mas ela encanta no sorriso, mesmo sendo rechonchudinha. Veja bem, não tem... tem essa, vamos dizer... Essa ditadura, né? Tem de alguma forma, né? Porque as pessoas elas se relacionam de muitas maneiras, né? E hoje na modernidade a gente pode ver justamente isso que está sendo debatido no âmbito do laço social, das novas formas de relacionamento, né? E a psicanálise, como ela muda, né? A psicanálise muda, né? O inconsciente freudiano não é mais o inconsciente da modernidade de hoje. O inconsciente propriamente ele muda, né? Porque diante a cultura, de um padrão da cultura, da sociedade sim, em que se vive, do meio, do tipo de discurso, de discursividade que está acontecendo, né? Podemos pensar que a descoberta freudiana, né, como ele funda a psicanálise, é a partir do sintoma, vamos dizer, o sintoma da moral vitoriana, né? Ou seja, de repressão da sexualidade, enfim, né? Ele escutava, vamos dizer, as histéricas, né, que é uma estrutura que a gente consegue ler, que não é da psicanálise, tá? A histeria já é alguma coisa muito antiga, né? É uma entidade formalizada desde os filósofos da antiguidade, né? Já tem esse termo histeria, né? E os sintomas que Freud, onde foi possível ele construir, né? Onde ele fundar, descobrir, revelar a questão do inconsciente, era baseado no que as pessoas tinham uma repressão, de alguma forma, um recalque sobre a sexualidade, e isso acontecia no corpo dessas histéricas. Então, por exemplo, a cegueira histérica, que era um sintoma comum, a pessoa tinha toda a anatomia perfeita, mas não conseguia andar. Ela tinha né, uma parte do corpo que ela não sentia, que ia contra completamente a anatomia do corpo, porque ela não sentia aqui, mas sentia aqui, sentia aqui. Então isso vai contra a anatomia, mas sim alguma coisa da ordem do psíquico, da ordem do inconsciente. Então, veja bem, né? Então esses sintomas, eles não aparecem mais hoje, porque são outros sintomas que surgem na modernidade. Né? Sintomas, por exemplo, anorexia, bulimia, né? Sintomas de diversas formas. Frutos do próprio bullying, né? Que é uma coisa que se discute hoje em dia. Também. Discute, mas assim, né? Veja bem, né? Todos nós passamos por bullying, né? Todos. Esse conceito veio meio... É um conceito extremamente discutível isso. Nós vamos encerrar esse primeiro bloco e eu ia abordar a questão que nós falávamos anteriormente sobre a questão da felicidade, da alegria, quando você conquista ou você tem um encontro, né? E a partir dele, esta sensação. Que tem uma temporariedade e aí a gente tem, é como consumo às vezes de alguma coisa que você quer, você comprou, você adquiriu, depois aquilo que você já acostumou, já fruiu. É o carro novo, uma semana, 2, 3 meses, né, já passou aquela sensação, parece que eu já estou pensando no outro carro daqui a 2 anos que eu vou adquirir, mais ou menos diante de uma ótica consumista. Mas quando nós temos essa satisfação, e aí sobre o aspecto até de relação afetiva, né, nós buscamos tê-la novamente, ter aquela alegria, aquela sensação de felicidade que a gente tem. E a gente perde
A gente tem o período entre uma satisfação e a outra, tem essa perda. E aí é a primeira experiência com frustração. A criança, é importante que ela trabalhe frustração para poder ter resistência, resiliência. E isso gere cidadãos conscientes, maduros, seguros para a sociedade. Caminha por aí a questão da frustração e da satisfação, da felicidade? Como é administrar tudo isso? Olha, é sempre difícil administrar tudo isso, né? Sim, com nossos filhos, com os nossos amores. Sim. Por quê? Veja bem, quando nós estamos falando de frustração e satisfação, né, ocorre na constituição subjetiva, né, uma certa frustração da criança com relação a ser aquilo, né, que de alguma forma é muito importante para a mãe e para um pai. Então, veja bem, a frustração é algo que é inerente à constituição subjetiva. De alguma forma, nós vamos nos frustrar. Os não serão maiores do que os sims ao longo da vida. Sim. Mas o não, ele é muito importante, porque as frustrações é algo que quando passamos, quando avançamos sobre ela, quando conseguimos superar, nos dá a capacidade de suportá-la. E nós vamos passar por inúmeras frustrações na vida. Inúmeras. Então, veja bem, quando a gente diz que é na constituição subjetiva que ocorrem essas frustrações, o que nós vemos hoje são pais, né, que têm uma dificuldade muito difícil de colocar limites, de dizer não. Porque trabalham o dia todo e permitem tudo depois. Sim, e também alguma histórico coisa... pessoal, né? Não tive na minha infância, agora vou permitir tudo. Sim. E também alguma coisa que diz respeito ao próprio narcisismo dos pais, que querem dar aquilo que não conseguiram obter quando eles eram crianças ou quando eram adolescentes, que não permite que o filho passe por determinadas situações de frustração, de espera, de dizer não, de poder orientá-los. No supermercado hoje essa bolacha, não, papai não pode. Quer dizer, não maquiar a verdade para as crianças. Não, isso é uma orientação fundamental de que o pai e a mãe têm que dizer a verdade para uma criança. Estabelecer limites, quer dizer, tem que dividir com o irmãozinho, tem que dividir o sofá, o brinquedo, o colega de sala de aula. Assim, tem diversos assim, é muito complexo vamos dizer, essa noção de frustração, porque assim, muitos pais não entendem, né, o que é uma constituição subjetiva de uma criança. Por exemplo, você vai falar assim, tem que dividir um brinquedo com outra criança. Mas veja bem, uma criança de 3 anos, de 4 anos, de 5 anos, você pedir para ela dividir o brinquedo dela com uma outra criança, nenhuma criança quer dividir. Parada federal. Nenhuma criança quer dividir. Talvez ela possa ter essa noção de generosidade, de dividir ações com 6, 7 anos. Antes talvez com a disso, interferência de um educador, dos pais. Sim, aumenta o laço social, né? Aí, então aumenta o laço social, a criança já está na escola, ela tem que lidar com as demandas dela com relação a outra criança, ao professor que está ali. Frustrações. Gera frustrações. Então veja bem, ela consegue aprender isso com 6, 7 anos. Agora as pessoas querem que uma criança de 3 anos dê o brinquedozinho dela com a outra. Nenhuma criança faz isso. Nenhuma criança quer isso. Com certeza. Viu? E os pais querem, não tem que dividir, tem que aprender a dividir. Veja bem, calma lá. Há tempo para isso. Há um tempo para isso, há uma idade para isso. Então, se você quer que seu filho seja generoso, então que você seja generoso com ele. Ele vai aprender isso. E com o tempo ele vai fazer isso com os outros, com o amiguinho, com as pessoas que ele encontra. Você quer que o seu filho coma salada? Coma também. Não adianta você exigir falar que é bom e não ter a mesma atitude. A criança quer ser como? Ela quer ser como o adulto. Bom, doutor Fabiano Filardo é meu convidado esta semana, psicanalista do nosso TVK. Não dá vontade nem de parar para o intervalo comercial, mas chegou a hora dele. Já já a gente volta com esse papo interessante sobre psicanálise, sobre comportamento humano, psicologia, aqui na Interativa TV. A Luxi Iluminação, uma loja completa do clássico ao moderno. Tudo para a iluminação da sua casa ou empresa. Equipe de profissionais para desenvolver o melhor projeto para você. A Luxi Iluminação, a sua melhor opção em iluminação.
Avenida Caribe 400 Campolim. Telefone 3357-6057. Agora no bairro Santa Rosália, você encontra as principais marcas no mercado e com atendimento da qualidade Bidu Casa e Acabamento. Eliane, Portinari, Lanzi, Delta, Via Rosa e com exclusividade em Sorocaba da linha Elizabeth Exclusive, além de louças e metais Roca Elite e banheiras Jacuzzi. Bidu Casa e Acabamento. Rua Nicolau Alonso Filho 227, em frente ao Extra, no bairro Santa Rosália. O seu ambiente precisa ser como você, único. Você quer um ambiente com o seu jeito, com o seu estilo. E isso você encontra na Eleg Ambiente, a mais nova loja de móveis e decoração da cidade. As melhores marcas, designs diferenciados e produtos exclusivos como você. Venha conhecer Eleg Ambientes. Rua João Wagner Vey, 880, Jardim América, 3032-0347. Urbano Martins, a crônica da semana, polêmica ou não, agora no TVK. Como temos pombos nessa cidade. Dezenas, centenas, milhares de pombos. Por sua aparência frágil e ser um símbolo da paz, esses pombos acabam sendo alimentados pelas pessoas que lhes jogam milho, pipoca, miolo de pão. Mas o que você não sabe é que esses pombos, os chamados pombos de rua, eles se procriam muito rapidamente e eles transmitem doenças. Doenças que podem provocar inflamações nos pulmões, nos intestinos e até cegueiras. Pois é, essa doença ele transmite através de um piolho que ele solta no ar, ou senão pelas fezes que caem nos carros, nas calçadas, nos parapeitos. Portanto, eu sei que é muito bonito você ver aquela vizinha e jogar alimentos, só que não faça isso. Você está contribuindo para uma doença grave. Por favor, respeite a natureza, mas não alimentando esses pombos. Vamos parar com isso, né? Doutor Fabiano Filardo, psicanalista, é meu convidado desta semana do TVK. Doutor Fabiano, a gente poderia falar em Freud, o pai da psicanálise, mas como é que a gente estrutura, né? Todos nós podemos viver no jardim, mas também um comportamento tão certinho gera quase que um comportamento neurótico. Portanto, todos temos desejos e esses desejos talvez caminhem, como as próprias fábulas de Esopo, o jardim e o pântano. Né? Quer dizer, nós temos que ter a chave do pântano. E como é que funciona toda essa engrenagem, a gente partindo do id, ego e do superego? Bom. Olha, veja só, você traz conceitos da psicanálise que são extremamente caros à psicanálise, né? No sentido que, assim, id, ego e superego são formulações de um segundo movimento freudiano. Quer dizer, o id aí é o proibido, o ego é a atitude equilibrada e o superego é aquele que extrapola. Quer dizer, para algumas pessoas matar não é o problema, roubar não é o problema, quer dizer, para ela desbloqueou, o superego está aí. Eu estou sendo assim bem vulgar, tentando uma linha bem comum, né? Para que o senhor possa, obviamente, discorrer. Veja bem... Posso não estar correto, por favor, me corrija. Sim, porque assim, esses conceitos são conceitos difíceis de trabalhar, porque, como eu disse, são formulações de um segundo movimento de Freud, porque ele se dá conta em determinado momento, além do princípio do prazer, né, e que o sujeito, né, na busca do prazer, na evitação do prazer, ele consegue obter uma satisfação com aquilo que lhe faz mal. Então Freud, quando ele se deu conta disso, ele disse, bom, consciente, pré-consciente e consciência, que era, né, a primeira tópica, porque você disse da segunda tópica, né? Id, ego e superego é a segunda tópica freudiana. A primeira é consciente, pré-consciente e inconsciente. Okay? Então ele tinha uma ideia de que o tratamento psicanalítico seria tornar o inconsciente consciente, nesse primeiro movimento. Nesse segundo movimento ele considera alguma coisa paradoxal.
que é isso, que o sujeito ele consegue extrair alguma coisa, ele consegue extrair uma satisfação com aquilo que ele faz mal, com um sintoma que ele próprio produziu. Aí Freud se dá conta disso e vai num movimento, porque Freud ele está o tempo todo reformulando a teoria da psicanálise. Porque ele vê na prática, porque a psicanálise é uma prática teórica. Então, veja bem, ele, através daquilo que ele recebia dos sujeitos que estavam em sofrimento, ele vai formulando teorias para dar conta disso. Então, id, ego, superego é esse segundo movimento, onde o id, né, formaria não o proibido, mas também o proibido. O proibido, o permitido, aquilo que está oculto, que são fórmulas de linguagem. Padrão da sociedade. A igreja quer isso, talvez o papai e a mamãe querem isso. Aí, quando você diz isso, estaríamos mais na ordem do super-eu. Tá. Que seriam essas coisas que foram ouvidas, né, da família, do social, do laço social estendido, da cultura, aonde colocaria o sujeito aí no imperativo. Né? Lacan trabalha isso, que o super-eu freudiano é o imperativo de gozo, desse paradoxo que Freud verificou aqui, que o sujeito ele consegue extrair uma satisfação daquilo que lhe faz mal. Então, Freud se deu conta disso quando... Talvez até o matar, né? Os assassinos poderiam ter essa mecânica psicológica. Sim. Uma mecânica psicológica que não sabemos, né, quais foram as vivências, quais foram as marcas que determinados sujeitos tiveram na vida. Né, desde a infância? Desde a infância, que o levaram a ter... Satisfação nesse ato. Satisfação nesse ato, alguma coisa que não colocasse ele numa posição de responsabilidade com relação a isso que se faz. Então veja bem, né, a ideia da criminologia, né, o estudo dos crimes desses sujeitos que são ditos psicopatas, né, é uma noção muito complicada, porque nós podemos responsabilizá-los. Ele é inimputável ou não? Né, veja bem, né, por exemplo, o caso daquele sujeito que matou o Glauco, o cartunista, o filho, né? Então, bom, num primeiro momento diziam, bom, ele é esquizofrênico, então ele não pode responder por esse ato. Né? Ou mesmo aquele que aconteceu no Conjunto Nacional da Livraria e Cultura, que o sujeito chegou lá com um taco de beisebol, deu na cabeça do sujeito e perguntaram para ele, mas por que, né, você fez isso? Ele falou assim, não, é porque ele estava ali. Mas o alvo dele era o dono da Livraria Cultura, que ele ouvia na cabeça dele que estava fazendo injúrias com relação a ele. Então, ou seja, a estrutura psicótica, ela pressupõe um sujeito inimputável, o esquizofrênico. Agora, num segundo movimento, por exemplo, que ele fez o psicopata, né, vejam bem, traz outras considerações a serem feitas. Quando Freud acaba com o conceito de normalidade, ele pressupõe que há um sofrimento humano. Né? Então ele vai caracterizar isso no texto Príncipes dele, que é Mal-Estar na Civilização. Né? Então ele vai dizer que a própria humanidade ela é uma humanidade que sofre. Só que tem alguns sujeitos que são atormentados por esse sofrer e fazem uma pergunta sobre o seu desejo. Então a psicanálise é o lugar onde a resposta sobre o desejo pode ser elucidada por um sujeito. Quem tem coragem de enfrentar, vamos dizer, as neuroses, como você disse, né, esses atos esquisitos que todos nós fazemos, vai procurar um psicanalista e no dispositivo... Tem que ter coragem, né? Tem que ter coragem. E, assim, e a gente diz que, na verdade, um tratamento ele tem a possibilidade de dar certo quando o sujeito está no fundo do poço, quando a coisa está feia, já procurou todos os remédios paliativos... Né, todos os remédios paliativos não conseguiam, então aí é o momento de procurar um analista, né, para poder se haver... processual e lento, né? Sim, porque veja bem, a dificuldade... Todos temos resistência a mudanças, né? Mesmo quando reconhecemos aquilo que queremos mudar, é um exercício de disciplina, de desejo e de decisão. É quase burocrático, porque você vai a um analista toda semana, durante anos, veja bem, né? Hoje, com a psicanálise lacaniana, né, que é de Jacques Lacan, né, se quebrou os estándares da associação IPA, que foi uma associação criada por Freud. Lacan ele cria uma escola, né, a escola de Lacan, e a partir daí se flexibilizou os estándares que existiam. Então, veja bem, eu atendo pessoas que me pagam o que podem. Eu atendo pessoas que me pagam bastante dinheiro.
Eu atendo pessoas que não têm condições, não têm estudo, não tem nada que vá falar para ela, vai procurar uma psicanálise. Não, que ela de repente viu um nome, quis saber alguma coisa e me caiu lá no meu consultório e veio sem conhecimento nenhum. Tem um amigo que foi veio. buscar a guia do psicólogo e pegou acabando o cartão de santo, o cartão da mãe de santo, né? Quer dizer, isso acabou com a vida dele, mas enfim... Sim. Porque... Não que todo pai ou mãe de santo possa acabar com a sua vida, mas nesse caso... Sim, porque, veja bem, né, quando, é muito sério quando a gente fala de tratamento, né? Imprimir uma seriedade sobre o tratamento é uma coisa muito atual, porque assim, se formam-se muitos psicólogos, se formam... tem bom radialista, bom jornalista, mas também tem gente mal preparada, gente com pouca experiência, talvez. Ou gente com muito tempo e pouca qualidade, e gente também com pouco tempo e muita qualidade. A idade, o tempo de trabalho aí não se... Na psicanálise a gente pressupõe que há uma formação que deve ser feita, né? Uma formação contínua. Densa, que você tem que investir principalmente na sua análise pessoal. Um psicanalista que pode se dizer psicanalista, no mínimo ele está em tratamento ou finalizou um tratamento, porque é da experiência analítica que advém um analista. Né? Responsabilidade, compromisso com a carreira. E o outro é a sua análise. É aqui onde vem, né? A análise pessoal numa psicanálise... É o tripé fundamental. É o tripé fundamental. Então, Fabiano, foi um prazer. Eu ia até encerrar, não vai dar tempo, mas eu ia perguntar o seguinte, se nós estamos lendo pouco Nelson Rodrigues, né? Eu tenho uma amiga que fala para mim, que mundo você está vivendo? O que você está acreditando? Né? Nelson Rodrigues fala a vida como ela é. A gente faz um próximo programa. Sem dúvida. Doutor Fabiano Filado, obrigado. Participou aqui do nosso TVK, psicanalista, realmente uma aula que ele pôde nos dar sobre o tema. E olha, eu gostaria que você participasse do nosso TVK. Pega o seu telefone na posição horizontal, faz uma imagem que você quiser, manda nesse endereço que nós estamos colocando aí nos caracteres da nossa Juliana Moraes e participe com o seu vídeo. Eu vou apresentar um vídeo a mais de uma viagem que eu fiz recentemente. Eu quero compartilhar essa alegria com vocês, conhecendo essas novas terras, sabores, prazeres. Eu quero compartilhar e quero que você faça o mesmo aqui no nosso TVK. Fique com Deus, até o próximo programa e a gente volta em breve. Virando aqui, você está aquecendo. Que interessante, tem um pouco de tudo. Olha pra você. Tem aqui vinho, na China, cigarro, um pouco de tudo. Saco de madeira, misturado com comida, é doce, salgado, um pouco de tudo. A gente cozina, leite, muita gente. Esse mega pimenta. Olha, comida pra cá, gente cozinhando. Olha lá, uma festa. E aqui um monte de comida que você tá vendo. Programa TVK, um oferecimento. Alux Iluminação, Bidu Casa e Acabamento, Eleg Ambientes, Estela Yubi Banqueteria.